Muito bem, aluno, estamos já na aula que vai falar sobre o desvio condicional composto. O desvio condicional composto tem a seguinte sintaxe. Se temos um teste dentro dos parênteses, se o teste for verdadeiro, fazemos o comando 1. Se não é else. Se não for verdadeiro, nós temos o comando 2. If else. Se o teste for verdadeiro, fazemos o comando 1. Se não, fazemos o comando 2. Aqui, quando tem um único comando, nós não precisamos das chaves. Então, vou deixar nesta forma, representado da mesma maneira como nós fizemos antes. No primeiro exemplo que nós fizemos do desvio condicional, foi para ler um número inteiro qualquer e dizer se o número era positivo. Agora, neste exemplo, nós vamos ler um número inteiro qualquer e dizer se o número é positivo ou negativo. Ok? Vamos então para o nosso Visual Studio. Arquivo, New, File, New Project. Estamos no desvio condicional composto. Nós vamos ler um número inteiro qualquer e informar se este número é positivo ou negativo. Estamos já dentro da estrutura main. Vamos declarar aqui um número inteiro, int número. Vamos ler um número, já estamos sabendo de cor, digite um número. Isso daqui já sabemos, já está no sangue. Nós já temos toda esta estrutura de leitura no cérebro. Se o número digitado for positivo, se fazemos um teste, se o número digitado for maior do que zero. Se for maior do que zero, ele então é positivo. Vamos colocar aqui só a palavra positivo. Se isto for verdade, então é positivo. Se não, ele vai dizer que é negativo. Muito bem, aí está a nossa estrutura de desvio condicional composto. Se o número for positivo, ou seja, maior do que zero, ele faz isto. Se não, ele vai cair nesta estrutura. If else. Quando nós temos if else, nós estamos tratando de desvio condicional composto. Guarde na sua memória este nome. Aqui nós temos um exemplo de um desvio condicional composto, que significa se é o if, else é o se não. Se o número for maior do que zero, então ele vai dizer que é positivo. Se não, ele vai dizer que é negativo. Vamos compilar, vamos ao menu Build Solution. Vamos compilar, não houve erros, vamos fazer um teste. Debug, start without debugging. Vamos digitar o número 34. 34 é um número positivo? É um número positivo. Vamos digitar agora um número negativo. Vamos digitar o número menos 53. É negativo. Muito bem, a estrutura está funcionando. E agora vou fazer uma pergunta. E se eu digitar 0? Eu tenho certeza absoluta que você estava pensando nisso. Por isso que eu já fiz esta pergunta. Se eu digitar 0, antes de dar o Enter, pensa, onde ele vai cair? Ele vai fazer o teste, se o número é maior do que 0. Se for verdade, se for verdadeiro o resultado do teste, ele diz que é positivo. Senão, ele diz que é negativo. Então, digitei o 0. É maior que 0? Não. Então ele vai dizer que é negativo. Já sei. Você está dizendo aí, mas 0 não é negativo. Sei. Mas a nossa estrutura de desvio condicional composto não está elencando esta característica. Tem uma terceira estrutura de desvio condicional, que é a chamada de desvio condicional encadeado, que vai resolver este problema para nós. Mas não se apresse, aluno. Você precisa saber usar bem o desvio condicional composto. Em seguida, eu vou tratar esta situação. No terceiro tipo de estrutura, eu vou tratar quando é 0. Mas por enquanto não.
guarde na sua memória a maneira desta estrutura, o funcionamento desta estrutura. If-else, desvio condicional composto. Agora nós iremos fazer exercícios. De novo, faça o exercício, pense, verifique a melhor maneira de fazer, depois olhe a correção. Não olhe a correção antes, que você vai estar se enganando. Programação não se aprende olhando programas e copiando programas. Programação se aprende fazendo programas. Você precisa fazer os programas, precisa errar, saber onde errou e identificar o porquê do seu erro. Importantíssimo que você faça os exercícios. Ok? Vamos lá então para os exercícios de desvio condicional composto.